O Bolsonaro demitiu ontem o terceiro ministro do seu mandato. A vítima da vez foi o general Santos Cruz, que já estava na linha de tiro do presidente desde quando bateu boca com o filósofo Olavo de Carvalho. A informação oficial divulgada pelo Palácio do Planalto foi de que a demissão tinha como motivo divergências políticas, divergências ideológicas entre o ex-ministro e o próprio presidente da República. Isso além da briga com o Olavo de Carvalho, E é uma tentativa que a gente acompanhou nas últimas semanas aí do ex-ministro de exercer um controle principalmente sobre a área da comunicação. O novo secretário de comunicação, o jornalista Fábio Van Garten, que é próximo aos filhos do Bolsonaro e tem esse apoio geral do guru do Olavo de Carvalho. Então o Santos Cruz bateu de frente, não agradou, já tinha também, segundo informações, passado mensagens em grupos WhatsApp criticando algumas ações do governo. Isso irritou o presidente Jair Bolsonaro, então havia aí um problema de relacionamento. E nessa queda de braço, Bolsonaro optou por ficar lá dos filhos, do Olavo de Carvalho, e demitiu o Santos Cruz. Aliás, desde o começo do ano, Bolsonaro já demitiu o Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, e a ala do partido, ali do PSL, por causa daquela crise dos laranjas. Depois, em abril, demitiu Ricardo Vélez Rodrigues, do Ministério da Educação, por absoluta incompetência, mas é ligado ao Olavo de Carvalho, e agora o general Santos Cruz. Ou seja, até agora o Bolsonaro demitiu um ministro de cada uma das suas principais bases de apoio da eleição. Um da ala militar, que foi ontem, um da área ideológica, o Santos Cruz, e outro ligado ao partido. Todo mundo contemplado aí nesses cortes do Bolsonaro. O nosso companheiro Eduardo Oineg, que desde que começou a República, ele faz um levantamento, me mandou aqui, um curioso levantamento sobre os ministros que já foram demitidos em governos passados, Então o Oineg mandou aqui, por exemplo, que no governo do José Sarney, 3 foram demitidos no primeiro ano do mandato. Então 3 no total. Do Fernando Collor foram 4. Do Fernando Henrique, no primeiro mandato, 3. Do Lula, no primeiro mandato, nenhum. Da Dilma, no primeiro mandato, foram 9. Ou seja, você tem aí algumas diferenças de um para outro, no que se refere a primeiro mandato, troca de ministros, Então, logo nesses primeiros 6 meses, 3 ministros, áreas importantes que foram trocadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Para não desagradar a chamada ala militar, Bolsonaro nomeou um outro militar por cargo, para a vaga de Santos Cruz. Foi anunciada para a Secretaria-Geral de Governo o general Luiz Eduardo Ramos Pereira. O general Ramos é amigo pessoal de Bolsonaro desde a década de 70 e é bem visto do Exército Brasileiro. E terá uma missão agora importante, melhorar a comunicação do governo e também a articulação com deputados, senadores, algo que o Santos Cruz tinha ali um bom relacionamento, mas não ia andando tanto assim, principalmente a articulação do governo no Congresso. Na prática, a mudança no Ministério não muda nada especificamente para as pessoas no governo e principalmente no que se refere à reforma da Previdência. O governo precisa ainda correr atrás dessa articulação com a reforma da Previdência, e tudo isso aconteceu às vésperas do dia de hoje, que a gente está acompanhando desde cedo, marcado por protestos, Então pedi para fazerem uma lista aqui de como é que está a situação hoje nas capitais onde a Band News FM está presente. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem pelo menos 5 pontos de protesto, maior concentração registrada no centro do Rio, na zona portuária. Um dos acessos à cidade pela ponte Rio-Niterói foi bloqueado. Em São Paulo, 3 linhas do metrô funcionam parcialmente, outras 2 circulam normalmente. Os ônibus na capital paulista em funcionamento normal. Já os trens da companhia de trens operam também normalmente, então o problema é mais no metrô. E agora tem alguns protestos em vias importantes, corredor Norte-Sul, Francisco Morato, ali na região também do Minhocão, bloqueios em algumas estradas, Anhanguera, Regis Bittencourt. Mais cedo teve bloqueio no acesso ao aeroporto de Guarulhos, a via já foi liberada por lá, tinha também um bloqueio na região central. E chama atenção, de novo, essa prática que até parece que consegue captar, mobilizar alguém, que é bloquear a via, tacar fogo em pneu, dificultando o trajeto, o caminho das pessoas que querem trabalhar, chegar na escola, ir até o hospital. E esse tipo de prática que a gente já viu em outras ocasiões não mobiliza ninguém, pelo contrário, só deixa quem está ali tentando chegar no seu destino mais bravo,
Em Brasília, poucos ônibus estão rodando, apesar de uma liminar da Justiça que obrigava os rodoviários a prestarem serviço. Em Santo Antônio do Descoberto, próximo do Distrito Federal, teve um protesto iniciado ali agora há pouco, pneus foram queimados, mas a polícia já encerrou a manifestação. Em Belo Horizonte, o metrô está com as portas fechadas, mesmo também com uma determinação da Justiça para manter a escala mínima nos horários de pico. Os ônibus estão circulando normalmente, mas há registro de lotação e muitos atrasos. A rodovia Fernão Dias, que liga BH a São Paulo, tem pelo menos uma faixa bloqueada, sentido capital paulista, também por causa de um protesto ali de sindicatos. Em Porto Alegre, o serviço de trens entre as cidades da região metropolitana não está funcionando. 6 pessoas foram presas por atearem fogo em materiais sob os trilhos. E em pelo menos 5 garagens de ônibus de Curitiba, os motoristas estariam sendo impedidos de sair com os veículos por outros funcionários que são favoráveis à mobilização geral de hoje. O Sindicato Motoristas e Cobradores de Curitiba e região chegou a emitir uma nota afirmando que não iria participar da paralisação, mas muitos funcionários não estão cumprindo essa orientação. Em Vitória, os ônibus estão circulando com uma frota reduzida. A Grande Vitória também tem pontos de bloqueio, vias importantes, como a terceira ponte que liga Vila Velha a Vitória, em frente à rodoviária de Vitória, na praia de Camburi. Em Salvador, os trens e ônibus não estão circulando, então a paralisação maior hoje nos trens e nos ônibus. Já o metrô opera normalmente na capital baiana. O acesso ao polo industrial de Camaçari, na região metropolitana, foi fechado pelos grevistas. Em João Pessoa, manifestantes fecham nesse momento uma das entradas da capital paraibana, no bairro de Oitizeiro, queima de pneus também por lá, e há protestos em frente ao campus da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Os ônibus também não circulam nesta manhã, as garagens das empresas estão fechadas, também com queima de pneus. E finalmente em Manaus, os petroleiros protestam na área do Distrito Industrial, professores, estudantes, trabalhadores da Universidade Federal do Amazonas também realizam manifestação na entrada do campus. É aquela história que a gente conversa aqui, né? A gente fala muito sobre a possibilidade de realizar manifestações, cada um defendendo o seu lado, e isso faz parte da democracia. O problema é quando você fecha a rua, bloqueia a estrada, bloqueia a avenida importante, taca fogo ali em pneu e sai correndo, e até parece que você vai conseguir mobilizar alguém em favor daquilo que você pensa. O seu objetivo, o seu intento, a sua defesa do que você prefere, do que você quer, do que você entende que é o correto, não pode afetar a vida das pessoas, como infelizmente a gente está acompanhando em mais uma manifestação hoje pelo país. Ontem foi apresentado na Comissão Especial da Câmara o relatório com parecer sobre o texto enviado ao Congresso pelo governo federal. O relatório da reforma da Previdência modifica alguns dos principais pontos da matéria, entre elas a redução do tempo de contribuição das mulheres, de 20 anos na proposta original do governo para 15 anos no parecer da comissão, e que estados e municípios também ficarão de fora. Esse ponto ainda pode ser reinserido durante a tramitação da emenda constitucional na discussão da Câmara. De qualquer forma, se essa reforma que foi apresentada ontem na comissão especial pelo relator for aprovada, com todas as mudanças propostas pela CCJ, como conversamos aqui ontem com o nosso colunista Luiz Carlos Mendonça de Barros, já seria um passo muito importante. Significaria um avanço para as contas públicas no país. Não chega a ser de 1,2 trilhão, né, de reais da economia em 10 anos, que era a meta inicial do governo, mas traria uma economia de quase 900 milhões de reais. É um valor que pode ser comemorado pelo governo Bolsonaro, se de fato a reforma chegar até o final com esses números. Ainda haverá discussão nessa mesma comissão especial, até que a proposta finalmente chegue ao plenário e aí depois ao Senado. E até hoje, o governo Bolsonaro não tem números suficientes de votos para aprovação no plenário da Câmara. Articular pela reforma da Previdência não é um papel específico do novo ministro que vai tomar posse, mas ele chega sim no momento crucial para o governo e pode ajudar nessa articulação para aumentar o apoio da aprovação da reforma da Previdência. E apesar de um aparente avanço, no encaminhamento da reforma, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com o Rodrigo Orengo, a gente pode esperar agora uma redução no ritmo dos trabalhos do Congresso. Semana que vem tem o feriado de Corpus Christi, logo na sequência festas juninas,
no Nordeste principalmente ainda é muito forte, os parlamentares não ficam em Brasília e logo depois vem o período de recesso das atividades em julho. Barão, só uma pequena correção, 900 bilhões, 900 bilhões, eu falei milhões? Com B, falei isso. com M, então falei bobagem aqui, 900 bilhões de reais. Era 1 trilhão e 200 bilhões, né? Agora 900 bilhões de reais. Obrigado, Coutinho. Imagina.